Nesse vídeo eu vou te explicar 7 conselhos sobre construção de hábitos que provavelmente você não sabia até agora. Mas hoje você vai descobrir tudo o que você precisa saber para sair do ponto 0 até o ponto 1 e quantos outros pontos você quiser alcançar. Se você também é uma procrastinadora, fica tranquila que você está em casa, porque eu também deixava tudo para depois, mas agora eu estou conseguindo me exercitar, ler 4 ou mais livros por mês, ser uma pessoa muito mais produtiva em várias áreas da minha vida, e eu vou te contar como que eu tô fazendo isso. Esse vídeo foi feito especificamente para nós mulheres, para a gente poder conseguir identificar que fase do mês a gente tá, as nossas alterações hormonais e usar isso a nosso favor. O meu nome é Juliana e eu tô me aprofundando muito sobre desenvolvimento, crescimento pessoal, feminilidade. Se você gosta desses assuntos, se você está sempre buscando ser a sua melhor versão, seja muito bem-vinda, você está em casa. Como eu falei, eu dividi em 7 conceitos e é justamente no último que eu vou te dar uma tabela para você se organizar ao longo do mês, de acordo com as suas fases hormonais. A primeira coisa que você precisa para poder começar a mudar um hábito é mudar a sua mentalidade de como você enxerga. O hábito, ele é uma ação automática que a gente faz. Como, por exemplo, escovar o dente, tomar banho. A gente não para pensar se a gente vai fazer essas coisas. A gente já entendeu que é necessário e a gente não fica pensando se vai ou não fazer. Já está no automático. Quando você tem bons hábitos já pré-estabelecidos, você não se torna escravo da sua rotina. Muito pelo contrário, a sua rotina vai ter liberdade para você pensar em outras coisas, porque o que é necessário já vai estar automático. Você não vai precisar gastar energia para ficar pensando se você vai ou não fazer coisas que são necessárias. E o importante que você precisa focar não é o objetivo final do seu hábito. Por exemplo, se você quer fazer musculação, o teu foco não pode ser o corpo todo musculoso, porque se você não alcança logo nos primeiros dias ou nos primeiros meses, você vai se desmotivar. A sua intenção precisa focar na identidade. Eu sou uma pessoa que malha, tipo, independente do corpo que você tem. Você precisa ser uma pessoa que vai à academia, uma pessoa que faz musculação em casa, uma pessoa que se movimenta de alguma forma. Porque mesmo que você não tenha o corpo que você sonha, você é uma pessoa que faz. O corpo, ele é uma consequência. Não vai ser de uma hora para outra que você vai ter aquilo. Não é hoje você decide fazer musculação e amanhã você tá a Graciane Barbosa. Não é desse jeito que funciona. Então, se a gente foca no objetivo, a gente acaba se frustrando. Agora, se a gente foca na identidade e a gente coloca assim estampado na testa, eu sou uma pessoa que me exercito, a gente vai pegar isso como uma responsabilidade, porque o nosso cérebro, ele é coerente. Então, quando a gente fala eu sou uma coisa, ele quer manter essa coerência, então ele vai continuar fazendo aquilo. Outra coisa que vai te ajudar muito é mudar o ambiente. Esse vídeo aqui, eu tô me baseando em algumas coisas no livro Hábitos Atômicos. Aí lá tem 2 histórias que deixa muito claro como que o ambiente ele influencia nas atitudes que as pessoas tomam. Primeiro é a caixa registradora. A caixa registradora era uma coisa que não existia e aí as empresas que tinham pessoas que ficavam lá lidando com dinheiro, eles acabavam levando prejuízo. Por quê? As pessoas deveriam ser honestas? Sim, mas não tinha nada que medisse aquilo. Então, como o ambiente era favorável para eles se aproveitarem, as empresas tomavam esse prejuízo. Até que foi criada a caixa registradora para automatizar uma coisa que já deveria ser, que era a honestidade. Mas como as pessoas não estavam sendo honestas, eles praticamente obrigaram as pessoas a serem, porque ela conseguia registrar. Quando a pessoa fazia uma compra, ela abria e ali registrava tudo, quanto que foi de troco e tal, como a gente vê até hoje. E as pessoas foram obrigadas a serem honestas. Outra história foi de uma empresa de limpeza, que os homens acabavam nunca tendo uma mira legal e acabavam molhando o chão do banheiro. E o que eles fizeram? Eles colocaram um adesivo de mosca dentro do mictório. E os homens, para disputar se eles iam conseguir tirar a mosca dali, eles acabavam acertando a mira. Então, assim, o ambiente, ele faz toda a diferença se você quer automatizar alguma coisa. As pessoas mais disciplinadas, elas usam isso ao favor delas. Elas não dependem de força de vontade e nem de autocontrole. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é assim, necessidade de todo mundo é passar menos tempo no celular. E como que eu consigo automatizar isso? Eu uso 2 aplicativos. Um já tem dentro do próprio celular, que se chama Bem-Estar Digital,
e o outro eu esqueci de anotar, mas eu vou deixar a foto dele aqui. E você consegue baixar. O Bem-Estar Digital, ele consegue te mostrar quanto tempo que você está passando dentro de algum aplicativo, dos vários aplicativos que você usa. E o que você consegue fazer com ele é determinar, colocar lá um temporizador para você usar cada um. Então, por exemplo, se você tem Instagram e você rola o feed lá, você vai olhar, você está passando 5 horas. Você fala, cara, eu não quero passar 5 horas no Instagram. Então, o que você vai fazer? Você vai alterar lá no Bem-Estar Digital. Eu sei que o iOS, ele também tem essa função. O nome é parecido. Se você tiver iOS, você procura, porque eu uso Android. E aí você coloca lá, você define um temporizador. Tipo, eu quero passar só 1 hora rolando feed lá no Instagram. Então, você coloca. Quando finaliza esse tempo, o aplicativo fecha na tua cara. Então, é claro que você pode abrir lá e conseguir alterar. Mas você já tem essa noção, tu já traz pro teu consciente que você já passou muito tempo naquela rede social ali. Então é tipo assim, um hack para você poder detectar esse tempo. E o outro aplicativo que eu falei, ele meio que trava a internet de alguns aplicativos do seu celular. Por exemplo, você consegue definir quais aplicativos você quer que tenham acesso à internet quando você liga ele e quando não. Eu gosto desse aplicativo porque eu gosto de usar o meu celular para tarefas interessantes também, como por exemplo ler, me organizar. Só que se esses aplicativos que precisam de internet estão ligados lá, a internet está ligada, mas aí chega a mensagem no WhatsApp, vai tirar o meu foco do que eu estou fazendo. E eu até uso o computador, mas eu não uso com tanta frequência quanto o meu celular. O meu celular está sempre comigo, então se eu lembro de alguma coisa eu preciso colocar ali. Se eu acordo e eu vou ler alguma coisa, eu leio no celular, fica muito mais fácil do que toda hora estar tendo que ligar, desligar o computador, enfim. Então o computador eu sento mais quando eu vou fazer uma tarefa mais focada. Já o celular, quando eu quero me organizar, quando eu quero ler, eu gosto de estar no celular, mas aí eu uso esse aplicativo. Porque ele bloqueia esses aplicativos que tiram de uma certa forma a nossa produtividade, mas eu consigo usar a internet em outros aplicativos. É uma boa, pode te ajudar. E por que é tão interessante mudar o nosso ambiente? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, quanto menos energia a gente gastar para fazer uma coisa, ele vai se sentir motivado a fazer de novo. Você pode reparar que o mundo dos negócios, as grandes empresas, elas vivem buscando uma forma de tornar a nossa vida mais fácil. Por exemplo, a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louça, robô aspirador, tudo isso facilita a nossa vida. E a gente gosta, vai lá e compra. Eu, no momento, só a máquina de lavar roupa mesmo. O aspirador eu uso vertical e lava-louças eu ainda não tenho, mas um dia essa benção vai chegar. Então, para deixar mais fácil fazer um hábito que você já quer, você precisa preparar o teu ambiente. Outro exemplo é a questão da alimentação. Se você quer melhorar a sua alimentação, se você fizesse comida uma vez por semana, eu faço isso. Eu geralmente aqui, a gente não compra besteira, a gente até compra quando vai no mercado uma ou outra, mas assim que a gente chega logo acaba. E durante a semana a gente mantém a alimentação com fruta, legume, uma alimentação com mais comida de verdade ao longo da semana. E assim a gente consegue manter o equilíbrio, porque eu não gosto de nada 8 ou 80. Eu acho que o equilíbrio é muito bom. Se a gente consegue pesar no mais a alimentação saudável, de vez em quando uma besteira não vai matar ninguém. Outra coisa que vai te facilitar muito ter um novo hábito é você ter uma comunidade que faça a mesma coisa. Por exemplo, uma religião é uma forma de você ter pessoas ali que reforcem o hábito, né, da sua espiritualidade junto com você. Se você conversa com pessoas que ao seu redor são ateus, com certeza você não vai se sentir motivado a buscar pela tua espiritualidade. Agora, se você procura uma religião que tem a ver com os seus princípios e você tem pessoas fazendo a mesma coisa que você, com certeza você vai se sentir mais motivado. A academia é a mesma coisa. Se você só tem amigo sedentário e você vai falar de exercício, você vai ser o ET do grupo. Agora, se você faz amizades na academia, vocês estão indo para o mesmo lugar. Vocês estão buscando uma vida mais saudável, um corpo mais bonito. Então faz muito mais sentido um apoiar o outro. Essa sensação de pertencimento, ela torna uma busca individual compartilhada. É como se você tivesse um parceiro de responsabilidade e um busca incentivar o outro. Agora, uma coisa que é muito decepcionante desse ponto é que às vezes a gente quer pegar as pessoas que estão à nossa volta, agora falando por mim mesmo. Eu tô muito nessa busca, sabe, de
tentar ser uma pessoa melhor, ter melhores hábitos, me desenvolver como pessoa, buscar ler mais livros, conversar sobre coisas interessantes. E a maioria das pessoas à minha volta não são assim. É, igual eu falei, no grupo eu tô quase o ET, assim, do rolê. Porque assim, se as pessoas ao meu redor não têm os mesmos objetivos que eu acho que na internet eu encontro essas pessoas. Outro conceito que a gente precisa ter bem claro é o realismo. Não adianta a gente achar que hoje a gente não se exercita zero e amanhã a gente vai estar assim bodybuilder. Não tem como. O mais importante é a gente ter pequenas metas para a gente reforçar nossa identidade. Lembra lá do primeiro conceito da identidade? Então é melhor a gente fazer pequenas coisas do que tentar dar um passo maior do que a perna e regredir tudo de novo, porque vai ficar pesado, nosso cérebro vai cansar, ele vai falar não quero mais, eu não sou isso daí, eu não sou fitness e aí vai desistir. Então a gente precisa meio que ir burlando o nosso cérebro ali para ele se acostumar com essa nova identidade. E uma coisa muito importante dentro do realismo é a gente entender e reconhecer que escorregar é normal. E não ter aquele pensamento, já que eu meti o pé na jaca, eu vou continuar enfiando o pé. Não, a gente pode dar uma vacilada. Por exemplo, se você está aí buscando se alimentar melhor. Se você, um dia ou outro, comer uma besteirinha, não é isso que vai te fazer voltar lá pro começo, porque a tua maior porcentagem tá na comida mais saudável. Então você tem que focar na maior porcentagem e não no erro. No já que eu fiz e vou me... Não, calma, não, por favor. Se você enfiou uma vezinha o pé na jaca, você tira e começa dali. Se você enfiou 3 dias o pé na jaca, você volta de novo. A questão é sempre voltar, é reforçar a identidade. Eu sempre vou bater nessa tecla, é reforçar a identidade. Outra coisa também muito importante para a gente mudar os nossos hábitos é ter hábitos coerentes com a gente, com a nossa vida, com a nossa realidade. Isso a gente pode tirar até dos atletas. Você vê que os atletas, eles, a maior parte deles, e os que mais têm sucesso numa determinada habilidade, eles usam a própria genética para ajudar. Quando a gente pega esse conceito de pegar as nossas melhores habilidades, as nossas maiores inclinações, o que a gente faz que é difícil para os outros, mas para a gente é fácil? Eu é falar. Olha, desde que eu me conheço por gente, eu falo assim pelos cotovelos. Eu sempre fiz muita amizade, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, eu sempre fui pra frente e os meus irmãos são totalmente diferentes. E eu descobri recentemente que é uma questão de temperamento. Eu sou sanguínea. Se você tem interesse de saber o seu, eu vou fazer um vídeo sobre isso. É só você ficar por aqui que eu vou fazer. Porque, olha, tem tanta coisa, tem tanto conteúdo que eu quero trazer pra cá, falando sobre diferenças entre homens e mulheres, sobre relacionamentos, porque eu tô estudando muito essa área. Tanto nós como mulheres, o nosso desenvolvimento e o relacionamento de casal também. Então, como eu estou estudando essa área, eu vou trazer. Você continua por aqui que você vai ver vídeos sobre esse assunto também. Aí, voltando pro assunto, vamos lá. Se eu pego essa minha habilidade, que é de falar, e eu quero fazer uma coisa totalmente assim, muda, um trabalho que é totalmente automático, que é só sentar no computador e ficar ali, porque tem a parte do computador também, tem a parte de edição e tudo mais, eu nem faço uma edição muito elaborada, mas enfim, eu sei fazer. Mas eu não fico só nessa parte, eu gosto dessa parte aqui, eu gosto do tete a tete, eu gosto de falar. E para outras pessoas, por exemplo, meu marido em si, ele não gosta. Essa daqui seria a pior parte para ele. O que ele gosta? Aquário. Cada um no seu cantinho, cada um no seu devido lugar. E quando a gente pega isso da nossa habilidade e a gente trabalha nisso e a gente faz de tudo para ser melhor, por exemplo, eu vivo estudando sobre como melhorar a comunicação. Falar tanto de forma mais clara como não falar de forma agressiva. Então eu tô pegando o que eu já tenho facilidade e eu tô melhorando. Então a chance de eu ficar muito boa me comunicando, tomara, né, é grande. Agora, uma pessoa que ela já não tem essa inclinação, ela vai ter que fazer um trabalho muito mais pesado do que o meu. É impossível para ela? Não. Mas vai ser muito mais difícil. Então, o hackzinho para a gente poder ser bom num hábito é a gente pegar as nossas habilidades, a nossa genética, as nossas inclinações e juntar tudo isso e fazer ali um hábito perfeito. Que o meu é gravar vídeo. Você vai procurar aí o seu e você vai começar a desenvolver ele baseado no que você já gosta de fazer. Outro conceito que a maioria das pessoas se perdem aqui é a constância, que é você conseguir repetir a mesma coisa, os mesmos treinos, os mesmos hábitos todos os dias.
Começar não é a parte mais difícil. Mudar o nosso ambiente não é a parte mais difícil. Mas é você ter a constância de repetir, porque é essa repetição que lá na frente vai te dar o resultado. Nesse livro até fala que a maior ameaça do nosso sucesso não é o fracasso, mas é o tédio, porque o nosso cérebro ele está sempre procurando novidade, a todo momento ele quer fazer coisas diferentes. Então às vezes a gente já encontrou o caminho, a gente já sabe que é aquilo dali que a gente precisa fazer, mas o cérebro sempre vai vir com aquela vozinha, aquela autossabotagenzinha falando, não, e se fizer de outro jeito? Aí a gente vai acabar se distraindo do foco principal. A grande diferença entre um profissional e um amador é que um profissional ele cumpre um cronograma. Como eu falei, a gente precisa alinhar os nossos hábitos com as nossas habilidades, mas nem sempre vai ser a melhor coisa do mundo fazer aquilo. Vai ter hora que vai ser chato, o nosso cérebro vai falar, vamos fazer outra coisa, vamos ver uma série, vamos, sei lá, deitar. Mas se a gente quer ser profissional, vamos dizer assim, se a gente quer se manter ali fazendo, a gente vai precisar encarar o tédio e continuar fazendo. Já os amadores, eles deixam a vida atrapalhar. Qualquer coisa que surge ali na frente, eles já pegam aquilo dali e vão resolver como uma forma que a pessoa nem percebe de autossabotagem. Falando em autossabotagem, agora vamos para a principal parte. Agora é o 7º conceito, que é você respeitar as suas fases. Nós mulheres, a gente não é como os homens que conseguem manter, assim, eu não sei porque eu não convivo com 1 milhão de homens, mas eu sei que a alteração hormonal dos homens é menor do que a nossa, sabe? Os homens, eles conseguem ser mais lineares. Já nós mulheres, nós somos como ondas. Os nossos hormônios, eles têm picos e eles têm baixas. E a gente precisa ter raiva disso, a gente precisa ficar revoltada da gente querer ser como os homens? Não. Na verdade, a gente pode aproveitar cada período do mês para ser melhor em uma determinada coisa. Eu vou pegar aqui a minha colinha para poder falar, porque eu não consegui gravar tudo de cabeça. E eu tô deixando aí a tabela, mas pode ficar tranquila, você não precisa bater print aqui, porque eu vou estar deixando essa tabela gratuita. A primeira que você tá vendo aí, vermelhinha, ela é a nossa menstruação. Nessa fase, os nossos hormônios, eles estão baixos, e a gente tem mais dificuldade em fazer tarefas que exijam demais. Então, o que a gente pode fazer nessa fase? A gente pode aproveitar para poder fazer coisas que a gente fique mais em casa. Eu sei que vai da realidade de cada um. Nem todo mundo trabalha de casa. Oi, meu filho. Você quer água? Eu sei que cada uma tem uma realidade diferente. Mas dentro da sua realidade, você pode se concentrar em tarefas, em hábitos que te exijam menos. Por exemplo, se você faz uma série muito pesada, nessa fase, assim, uma série de musculação, nessa fase você pode fazer menos, você pode ir pro aeróbico, você pode fazer uma coisa que te exija menos, porque você vai estar respeitando o seu corpo e ao mesmo tempo você vai estar reforçando a identidade, você não vai estar deixando de fazer, você não vai estar deixando de se exercitar, mas você vai estar respeitando o seu tempo, as suas necessidades, o seu período. Essa segunda fase aí, essa azul, é a fase folicular. Nessa fase, o nosso estrogênio aumenta. Então, essa é uma das melhores fases do nosso ciclo. Porque a gente se sente mais animada, a gente está mais aberta a novos desafios, a gente está mais racional, menos estressada. Então, a gente pode usar esse período que a gente está mais aberta, mais comunicativa, para colocar tarefas mais assim externas, fazer coisas mais ao ar livre, conhecer pessoas. A gente pode adaptar os nossos hábitos para as nossas fases. E no final, eu ainda vou te falar sobre essa questão assim de esperar o momento perfeito. Por que a gente nunca pode fazer isso? Essa partezinha verde aí é o período de ovulação. Ou seja, nessa fase é a que a gente está com a nossa libido mais alta. A gente está mais social, mais comunicativa, receptiva, sentidos mais aguçados. Então é uma ótima fase para a gente colocar aquela tarefa que vai dar assim, uma grande diferença na nossa vida, colocar nessa fase do mês. Por quê? Porque a gente vai estar muito mais propensa a fazer aquilo ali, tipo nível hard, de qualidade. E aí vem essa fase rosinha, é a fase lútea, que é o nosso corpo já se preparando para o novo ciclo da menstruação. O nosso cortisol, ele aumenta, que é o hormônio do estresse, então a gente fica mais lenta, a gente tem muita oscilação de humor, a gente fica irritada, vontade de comer doce. Só que aí tem uma grande questão, essa vontade de comer doce.
você tá ali comendo muito chocolate e tal, é justamente nesse período que a pele, ela também fica mais oleosa. Então a gente precisa ter cuidado e tentar, por mais que a gente coma ali um doce, um sorvete, um chocolate, mas também tentar regrar um pouco para não perder a mão e estourar a nossa pele todinha, porque a pele fica oleosa, o cabelo fica oleoso. Então, sabe, entender essa fase que nós mulheres temos diferente dos homens, que a gente não é igual aos homens, é muito importante para a gente alinhar com os nossos hábitos. Porque às vezes a gente começa ali na fase da nossa ovulação, uma tarefa nova, a gente está com a produtividade aqui, e aí chega esse período rosinha aí, que a gente está querendo ficar mais recolhida, querendo ficar... e não consegue entender, sabe? Ah, eu sou procrastinadora, eu não sou produtiva. E na verdade, é só o teu ciclo, sabe? Às vezes a gente não tem esse olhar. E eu queria trazer esse olhar, porque faz toda a diferença na nossa vida. A gente não consegue manter linear porque a gente é como onda. Então que a gente respeite essas nossas fases. E nessa parte aqui, o que eu queria falar? Eu vejo muitas pessoas que ficam esperando pela segunda-feira, pelo começo do ano, e principalmente nós mulheres não podemos fazer isso. Porque se as nossas piores fases, que eu não quero vilanizar o nosso ciclo porque faz parte da nossa natureza, mas se as nossas piores fases do mês, elas calham desse período. Tipo, você esperou até o dia 1º de janeiro ali para colocar as tuas metas, para fazer isso, para fazer aquilo. E se justamente no dia 1º de janeiro você tá ali num período de mais hormônios baixos, o que você vai fazer? Você vai esperar até o outro ano? Você vai esperar ter uma segunda-feira perfeita? Sabe, a perfeição, ela não existe. Quando a gente consegue entender isso, a gente consegue respeitar as nossas limitações. A gente consegue começar pequeno e ficar feliz com o que a gente conquista aos poucos. A gente consegue ir aumentando os nossos hábitos. Eu tô falando isso por experiência própria, porque coisas de casa, pequenas tarefas do dia, pra mim era assim muito cansativo. E hoje eu tenho tempo de sobra dentro de casa, porque eu me organizei e porque eu tive hábitos melhores. E o mais engraçado disso tudo aqui, pra fechar, é que o meu marido, o Alif, ele sabe quando que eu tô nesse período que eu já começo a ficar assim mais chorosa, eu já começo a arrumar confusão. E ele já fala, cara, tu quer algum doce? Tu já tá pra ficar naqueles dias? É desse jeito. Então, se ele, que é homem, ele tem essa noção de olhar e saber que as minhas emoções, os meus hormônios, eu fico diferente nesse período, nós mulheres, aí que a gente era pra ter essa noção e saber respeitar as nossas fases. Eu acho que faz total diferença a gente respeitar as nossas fases e ir colocando os hábitos aos poucos. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa um coração aqui embaixo. E eu vou fazer um vídeo falando sobre como deixar o período da nossa menstruação, esse período que a gente fica assim mais em baixa mesmo, como que a gente pode deixar mais fácil. Como que pode não ser uma luta todos os meses. Sabe, se você não quer perder, se inscreve. E enquanto isso, se você quer melhorar a sua comunicação, se você quer ser uma mulher que sabe se posicionar melhor, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Tá? Modéstia à parte, tá muito legal. Eu espero que você goste, eu tô deixando ele aqui. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau. Ô, caramba. Como é que fala? Outra coisa que você também... Eu faço isso... Mas...